Geralmente, quando a gente pensa em figuras de poder absoluto, existe sempre uma expectativa silenciosa de distância, sabe? Com certeza, a dinâmica natural da nossa história, né? A grandeza costuma ser medida pela inacessibilidade. Exato. É como se fosse uma regra não escrita da humanidade. Pensa tipo num general liderando o maior exército da história. Ou num imperador intocável lá dentro das muralhas do palácio dele. Quanto mais poder uma pessoa tem, mais isolada ela fica, cercada por camadas e camadas de segurança, protocolos burocráticos. Se alguém é muito importante, essa pessoa se torna praticamente inalcançável para as pessoas comuns. Isso. O poder absoluto costuma criar muros absolutos. Mas, bom, quando mergulhamos no texto sagrado, de repente, essa lógica é completamente virada do avesso. É uma quebra de expectativa total. E é exatamente essa quebra de expectativa que guia o nosso encontro de hoje. Sejam muito bem-vindos ao espaço Bíblia Acolhe, porque melhor que entender é acolher. Esse é o nosso estudo bíblico falado, onde a gente faz um mergulho profundo nas Escrituras para descobrir o que elas realmente estão comunicando. É um privilégio enorme estar aqui para mais essa jornada. E o nosso foco hoje exige, assim, uma atenção muito especial. Sem dúvida, a missão deste nosso mergulho é trazer uma análise exclusiva, detalhada e, acima de tudo, acolhedora do livro de Salmos, capítulo 68, focando nos versículos 1 ao 16. Uma passagem belíssima, diga-se de passagem. Sim, é uma jornada literária impressionante. O relato bíblico começa com o poder cósmico de um Deus que dispersa inimigos e, de forma surpreendente, culmina na escolha de uma morada incrivelmente humilde. O convite para quem nos acompanha é observar atentamente essa progressão. Porque, olha, não estamos diante de um texto estático. Tem muito movimento, né? Muito. Há um movimento contínuo acontecendo aqui. A escritura apresenta personagens, eventos majestosos, cenários de guerra e logo depois um profundo cuidado divino. É um contraste e tanto. Preparar a mente para essa dualidade entre o poder que estremece a terra e o cuidado íntimo que acolhe o indivíduo é o grande segredo para absorver a riqueza desse trecho. Então vamos mergulhar logo na cena inicial. O Salmo 68 abre com uma imagem, assim, de tirar o fôlego. O texto bíblico descreve Deus se levantando e a reação imediata do universo é que os inimigos se dispersam. As imagens são muito visuais, né? Quase palpáveis. Perto do fogo. Enquanto isso, os justos exultam e transbordam de alegria. É uma cena épica de vitória. Uma vitória avassaladora. Mas logo em seguida, lá no versículo 5, acontece uma transição que me parece radical. Aquele mesmo ser que, segundo o texto, cavalga sobre as nuvens, de repente é chamado de Pai dos órfãos e Juiz das viúvas. Nossa, o que é fascinante aqui é essa justaposição perfeita que a poesia hebraica faz. A linguagem simplesmente despenca do épico, sabe? Do cósmico direto para a poeira do ambiente doméstico. Vai do universal pro relacional, velho. Isso, passa para o nível mais relacional possível na sociedade daquela época. Destrói completamente a ideia de uma divindade apática, aquele conceito filosófico de um motor imóvel que só assiste o universo de longe. Certo, vamos desdobrar isso. Porque é uma imagem visualmente chocante. Pensa comigo, é como se um rei inatingível, liderando um exército imbatível, marchando a passos largos para uma conquista global, de repente fizesse todo o exército parar. Milhares de soldados estancam. Isso, tudo parar num silêncio absoluto. E por quê? Porque ele decide descer do seu cavalo de guerra, ajoelhar na terra e acolher uma criança órfã que está chorando sozinha na beira da estrada. O versículo 6 deixa claro, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário more em família e liberta os cativos. Essa analogia do exército parando capta perfeitamente a essência da passagem. E olha, para entender a gravidade disso, a gente precisa olhar para o sistema legal do Antigo Oriente Médio. Como funcionava? Naquela cultura altamente patriarcal, as viúvas e os órfãos não eram apenas pessoas tristes, eles eram as classes legalmente mais vulneráveis que existiam. Sem um homem na família para representá-los, eles simplesmente não tinham voz no tribunal. Eram invisíveis para o sistema. Totalmente.
Eles perdiam propriedades, eram facilmente explorados e invisibilizados. Então, quando o texto bíblico mostra o Deus cósmico assumindo o título de pai dos órfãos e juiz das viúvas, está dizendo que o próprio Criador do universo desce para preencher um vácuo no sistema jurídico humano. Uau! Ele se torna o representante legal de quem não tem representação. Exato. Mas me tira uma dúvida. O texto fala sobre derreter inimigos como cera e dissipar como fumaça. Lendo assim, parece tão fácil. A fumaça parece espessa, mas um simples sopro resolve. A cera é sólida, mas um pouco de calor e ela já perde a forma. Se a oposição foge tão facilmente, por que a vida das pessoas que Deus está acolhendo ainda parece tão difícil na prática? Essa é a grande tensão da experiência humana, não é? A fumaça e a cera revelam que a oposição ao bem não tem uma substância duradoura diante da eternidade. O mal faz muito barulho, parece sólido, mas ontologicamente, diante da presença divina, ele não se sustenta. Certo, ele derrete. Mas destruir o mal é apenas uma parte do processo. A parte mais demorada e que afeta a vida diária das pessoas é a reconstrução daquele que foi quebrado por esse mal. E essa reconstrução, leva tempo. Faz todo sentido. Aquele que destrói a arrogância rapidamente é o mesmo que reconstrói a vida lentamente. Perfeito. O que nos conduz de forma muito orgânica para a próxima imagem da narrativa. Sim. E essa ideia de um processo lento fica muito clara quando avançamos para os versículos 7 ao 10. A cena daquele triunfo rápido se transforma numa peregrinação tipo exaustiva. A Escritura descreve Deus marchando à frente do seu povo pelo deserto. O próprio Sinai estremece, a terra treme, os céus gotejam diante de Deus. Uma demonstração de poder telúrico mesmo, vulcânico. Mas então, no meio desse poder assustador, a cena muda para Deus derramando uma chuva abundante sobre a sua herança. Uma herança que o texto bíblico descreve como exausta, né? Para restabelecê-la e cuidar dos necessitados. Exato. Como a gente entende isso? Bom, podemos trazer um paralelo rápido com outra parte da Bíblia para iluminar isso. Lá no livro de Isaías, no capítulo 63, o profeta relembra essa mesma marcha pelo deserto. Ele explica que o Espírito do Senhor guiava o povo como gado que desce aos vales para repousar. Uma imagem de pastoreio. Isso. Ou seja, o Deus que faz a montanha tremer lá no Sinai é o mesmíssimo pastor que sabe a hora exata de fazer o rebanho parar para beber água. Retornando imediatamente ao nosso salmo, vemos exatamente essa dupla face. A majestade inabalável de um lado e a provisão terna do outro. Mas espera aí, tem uma palavra aí que me trava. Exausta. A Bíblia diz que a herança está exausta. Geralmente a imagem mental que temos da jornada de fé, de ser guiado por Deus, é a de pessoas marchando com um vigor interminável, sabe? Os super-heróis espirituais, né? De peito estufado, cantando o tempo todo sem nunca cansar. Qual é o mecanismo aqui? Porque a provisão divina só aparece quando eles estão exaustos. Porque a jornada pelo deserto drena a gente. A narrativa sagrada possui uma honestidade brutal sobre a condição humana, ela não romantiza o cansaço. O deserto é real. Sim, o deserto tem areia quente, tem escassez, os caminhos são longos, a herança está exausta porque a vida real gasta as nossas solas. As provações esgotam as reservas emocionais e, a poeira sufoca a esperança. E como Deus reage a isso? Porque a grande revelação aqui parece ser justamente essa reação. E não é com um discurso motivacional exigindo mais esforço. Não tem um vamos lá, levanta e anda. De forma alguma. A resposta de Deus não é uma repreensão por falta de fé ou por fraqueza. A resposta dele para a exaustão crônica é a chuva abundante. E veja, no deserto, a chuva não é fruto do trabalho humano. Ninguém consegue plantar, irrigar ou fabricar chuva no meio da aridez. É verdade. Ela desce exclusivamente pela graça. Quando o ser humano atinge o limite do tipo, eu não consigo dar mais nenhum passo, a provisão cai do céu. É a confirmação maravilhosa de que a nossa exaustão não assusta a Deus. Ela é apenas o cenário que prepara a terra para receber a graça restauradora. Nossa, isso muda tudo. A fraqueza deixa de ser um fracasso moral e se torna, o pré-requisito para o milagre. E uma vez que essa chuva restaura as forças do povo, a jornada continua.
E aí o texto nos joga no meio de um dos cenários poéticos mais vibrantes de toda essa passagem. Os versículos 11 a 14. Isso. O clima muda da peregrinação árdua para um anúncio eletrizante de vitória. É uma virada de roteiro extraordinária no texto bíblico. Aqui é onde fica realmente interessante. Imagina a cena. A Escritura relata que o Senhor dá a palavra, apenas a palavra, e no mesmo instante um enorme exército de mulheres mensageiras começa a anunciar as boas novas. E o que elas estão gritando? Reis de exércitos fogem. Eles fogem. E aí vem a quebra de expectativa total. A dona de casa, a mulher que ficou repousando entre os apriscos, sabe? Nas tendas dos rebanhos, é ela quem reparte os despojos da guerra. Em um mundo antigo que era totalmente regido pelo machismo bélico, onde o homem ia para a guerra conquistar o direito de saquear e enriquecer, a poesia hebraica inverte a ordem global. A vitória não é conquistada pela força da espada do soldado. Mas pela palavra do Senhor. Exatamente. Mas a imagem poética que vem a seguir me deixou muito intrigado. No meio dessa celebração surge uma metáfora super detalhada. A Bíblia descreve uma pomba com asas cobertas de prata. Sim, e as penas dela com brilho de ouro puro. E logo depois o texto menciona que, quando o Todo-Poderoso dispersa os reis, cai neve sobre o Monte Salmon. Confesso que, numa leitura rápida, uma pomba de prata misturada com neve no meio de uma guerra soa meio confuso. É bastante imagem junta, né? Sim. Qual é o mecanismo por trás dessa imagem da pomba e dos despojos? Se conectarmos isso ao quadro geral, essa é uma das metáforas mais ricas do texto. Pensa na mecânica de uma debandada militar na antiguidade. Tá. Quando os reis inimigos fugiam em pânico absoluto, o que eles faziam para correr mais rápido? Eles jogavam fora tudo o que era pesado. Descartavam armaduras adornadas com prata, escudos revestidos de ouro, baús de tesouros. Para aliviar o peso e conseguir escapar. Exatamente. O chão do campo de batalha ficava coberto de riqueza abandonada. Ah, então as mulheres, o povo que ficou em casa, simbolizado por essa pomba, saem para recolher esses tesouros. Precisamente. A pomba voando com asas brilhando em prata e ouro é a imagem do povo de Israel, um povo pacífico que não precisou derramar sangue nessa ocasião, sendo coberto e enriquecido pela vitória que o próprio Deus conquistou só com a sua palavra. É a transferência de riqueza do opressor para o oprimido sem a necessidade de força bruta. É a graça materializada, a recompensa sem o suor da batalha. Mas e a neve? A neve caindo sobre o Monte Salmon. O Monte Salmon era historicamente conhecido por ser escuro, coberto de florestas densas e sombrias. A guerra por si só deixa cinzas, lama, escuridão e destruição. A neve caindo suavemente sobre esse cenário escuro ilustra a purificação absoluta. É uma limpeza do cenário. É uma refrigeração visual. O caos e a sujeira da opressão são cobertos por um manto imaculado de paz. O barulho dos reis fugindo dá lugar ao silêncio reconfortante da neve caindo. Nossa, eu de arrepiada para visualizar certinho o caos sonoro do inimigo correndo, a alegria das mulheres cantando, e então a quietude prateada, dourada e branca da paz se instalando. E é essa paz recém-estabelecida que nos leva naturalmente à grande questão final dessa nossa jornada, nos versículos 15 e 16. Onde Deus vai morar? Isso. Após libertar, guiar e dar a vitória, onde um Deus com esse perfil decide fixar residência? O relato bíblico apresenta um contraste geográfico impressionante. De um lado, temos os imponentes montes de Bazã. A narrativa os descreve como montanhas altíssimas, cheias de elevações imponentes. E de forma poética, diz que esses montes gigantescos olham com profunda inveja para o monte que Deus escolheu para ser a sua morada eterna. Historicamente, a gente sabe que a escolha divina recaiu sobre o Monte Sião. Sim, em Jerusalém. Mas trazendo para nossa realidade, por que montanhas gigantes, que dominam a paisagem, sentiriam inveja de uma colina menor e mais baixa? Isso levanta uma questão importante sobre os critérios de Deus versus os critérios da humanidade. Para iluminar o porquê dessa inveja, a gente pode recorrer rapidamente a outro poema bíblico, o Salmo 138, no versículo 6.
O que ele diz? Ele crava o seguinte princípio: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, eles os conhecem de longe. Quando a gente volta para a disputa entre Bazã e Sião, no nosso Salmo 68, vemos a geografia servindo como uma grande sala de aula teológica. Explica mais sobre o perfil dessas duas montanhas, o que elas representam na prática. Bazã era uma região ao norte, famosa e muito temida. Tinha picos altíssimos, florestas de carvalhos gigantescos e rebanhos de touros fortíssimos. Além disso, lugares muito altos na antiguidade eram associados aos deuses pagãos, ao orgulho, à força bruta humana e à tentativa de alcançar os céus pela própria imponência. Uma torre de Babel natural. Exato. Bazã é a metáfora perfeita para o poder mundano. Já Sião era, geograficamente falando, uma elevação bem modesta. Não chamava a atenção de nenhum geólogo ou estrategista antigo. Entendi. Trazendo isso para os dias de hoje, seria como comparar duas pessoas numa entrevista de emprego, né? Bazã é aquele candidato com um currículo impecável, cheio de títulos grandiosos, terno caro, uma postura arrogante de quem domina a sala e exige atenção. Ele acha que, por ser grande, a vaga já é dele. Sion é o candidato discreto, humilde, focado no serviço, sem grandes holofotes. E para o choque de todos, o CEO do universo olha para os currículos, dispensa o candidato gigante e escolhe sentar para trabalhar na mesa do candidato mais simples. Essa analogia é perfeita. Bazã representa a tentativa humana de impressionar o divino através do tamanho, da força, do acúmulo de realizações. E a grande montanha fica com inveja, porque descobre da pior maneira que o poder supremo do universo sente total repulsa pela soberba. Deus rejeita o orgulho. Sim, Deus não se deixa impressionar pelo que nós consideramos majestoso. O texto bíblico mostra que ele escolhe o monte menor, mais humilde, para ser o lugar onde habitará para sempre. A morada de Deus é estabelecida pela graça, não pelo mérito topográfico ou humano. É uma inversão total de valores. O que a sociedade descarta ou vê como insuficiente é exatamente o terreno que Deus acha adequado para construir o seu projeto mais importante. Então, o que tudo isso significa? Chegamos ao fim dos nossos 16 versículos. Como podemos amarrar essa viagem que começou lá no cosmos e terminou na pequena montanha de Sião? A estrutura dessa passagem é uma das coisas mais belas da literatura espiritual. Se olharmos a linha do tempo que a gente acabou de percorrer, a progressão revela o coração da liderança divina. Como assim? Começamos com o poder inquestionável, o Deus que derrota inimigos e dissipa o mal como fumaça. Mas, em vez de se isolar num castelo celestial impenetrável, ele pega essa supremacia toda e a aplica no lugar mais baixo da sociedade, tornando-se o protetor das viúvas e o pai dos órfãos. É a majestade abaixando a guarda para servir quem precisa. E não para por aí. Ele não cuida só de longe. Ele se compromete com a caminhada diária. Conduz o povo pelo deserto árido e no momento em que a exaustão bate forte, quando não há mais forças para dar um passo, ele não cobra resultados. Ele derrama chuva abundante, provisão gratuita. E a vitória, quando chega, não exige que a gente pegue em armas. A palavra dele resolve a guerra. E quem não tem força nenhuma, como a pomba coberta de prata, acaba repartindo tesouros que não conquistou com o próprio suor, debaixo da paz purificadora de uma neve caindo suavemente. Para finalmente, no ápice de tudo, a Bíblia mostrar que a sua sala de estar eterna, a sua habitação permanente, não será no pico arrogante da maior montanha, mas na simplicidade da colina humilde. Lindo. A grande lição que emerge dessa síntese é que a segurança humana verdadeira não está em sermos fortes, imponentes ou em mascararmos o nosso cansaço. A segurança real e inabalável está em sermos conhecidos e habitados por um Deus com esse caráter. Confesso que isso alivia um peso enorme. Entender que o universo é governado por alguém que prefere a humildade à ostentação muda completamente a forma como encaramos nossos dias de cansaço extremo, sabe? Com certeza. E às vezes em que nos sentimos pequenos diante dos bazãs, dos problemas gigantes ao nosso redor.
O Deus que cavalga sobre as nuvens está prestando atenção nos exaustos do deserto. E com tudo que caminhamos hoje, eu gostaria de deixar um pensamento final, algo para ser ruminado no silêncio do dia a dia por quem nos escuta. Nós lemos, estudamos e vimos na Escritura que Deus tem um poder capaz de derreter impérios inteiros como cera. No entanto, o seu desejo mais profundo, o grande objetivo da sua jornada, é habitar eternamente num monte pequeno e sem atrativos visuais. E isso deveria fazer a gente parar e pensar. Pensar em quê exatamente? Boa parte do nosso sofrimento moderno vem do fato de que gastamos uma quantidade absurda de energia vital tentando nos transformar em grandes montes de Bazã. A busca desenfreada por status e aplausos. Sim, há uma obsessão por elevação, por construir uma imagem imponente, por acumular conquistas apenas para olhar de cima para os outros. As pessoas se exaurem tentando impressionar a sociedade e, muitas vezes de forma trágica, tentam usar esse mesmo currículo de grandezas para tentar impressionar a Deus, para provar que são dignas de amor. Isso é muito comum. Mas a mensagem das Escrituras hoje grita o oposto se você se tornar Bazã, orgulhoso e autossuficiente. Deus o conhecerá de longe. A presença contínua, real e afetuosa do Senhor pousa, descansa e permanece sobre a vulnerabilidade, a dependência e a humildade de um coração que sabe que é pequeno. Voltamos à reflexão que abriu nosso encontro. O poder absoluto de Deus derruba o muro da distância. Ele não quer espectadores impressionados de longe, ele quer filhos acolhidos de perto. É um convite urgente para pararmos de tentar construir nossa própria grandeza e permitirmos que a chuva abundante molhe a nossa exaustão. Agradecemos imensamente a companhia e a escuta de cada um nesse nosso mergulho nas Escrituras. Que essa compreensão traga paz verdadeira. Até o nosso próximo encontro no Bíblia Acolhe. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.